a partir de agora, que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade maior para a realização da tarefa que nos cabe a todos na noite de hoje, de aprendizado, de reflexão, de doação, principalmente pelo tema escolhido pelo expositor Fabiano Augusto, de São José, e versará sobre o Messias. Que possamos estar nessa frequência mais elevada, absorvendo os ensinamentos neste último mês do ano, em que a humanidade comemora a chegada do Cristo à face do planeta, mesmo que tenha sido nascido em outra época. De qualquer forma, que estejamos em sintonia com este ser amantíssimo, responsável pelo programa humano na face do nosso planeta Terra, ao qual todos nós devemos servir com muito amor, com muita dedicação, aproveitando a oportunidade que nos é oferecida por Ele. Senhor Jesus, que a Tua luz se faça presente, envolvendo-nos na noite de hoje, para que possamos compreendê-lo um pouco mais, pois ainda nos encontramos distantes da Tua luz, da Tua sabedoria, da Tua misericórdia infinita. E que este momento seja muito significativo para todos nós. E por isso mesmo, damos graças a Deus, iniciando as nossas tarefas da noite, passando a palavra para o Fabiano, que versará sobre tema tão nobre e tão importante para todos nós. Boa noite, carinhoso, né? Eu vou ser sincero para vocês. O Messias, né? É o Salvador, o Libertador, esse é o significado bíblico. Obviamente, estamos falando de Jesus. Para mim, é o tema mais agradável. Não só pelo que ele ensinou e exemplificou, porque isso é de apreensão comum, mas realmente quem era Jesus, na sua personificação, na sua essência, inclusive. Então, sempre que temos a oportunidade de falar de um tema aberto, e cai que em dezembro, sempre que posso, trago esse tema, replicando alguns conhecimentos já colocados em oportunidades anteriores, também trazendo outros novos, que nos ajudem a raciocinar, porque realmente eu acho que o que as religiões fazem estão absolutamente erradas em trazer Jesus para a condição de homem. E dentro, inclusive, do próprio movimento espírita, a gente vai encontrar pessoas sérias, alguns articulistas, médiuns, que fazem questão de trazer Jesus para a condição de homem. E a gente entende até a estratégia no sentido de que, não, se ele, homem, podia fazer isso, eu também posso. É uma estratégia de uma apreensão racional, mas eu acredito que inadequada. Porque eu, particularmente, não quero seguir um homem. Não quero. Eu não sigo nenhuma religião de homens. Por que eu vou seguir homem? Mesmo que seja um homem fora, não é, das expectativas ou da média dos filósofos e profetas de todos os tempos. Então, a gente é espírita exatamente porque confia nos elementos que vêm do mundo extrafísico, porque o espiritismo não é uma ciência, uma doutrina, uma religião dos homens, porque os homens são fracassados pelo próprio contexto.
da sua colocação dentro dos reinos e do processo de criação. O homem é um ser ainda em processo de avanço. E o que a gente tem, então? A gente tem a doutrina espírita como a única que traz Jesus para o patamar devido. Não é também Deus, como algumas teologias equivocadas colocam, mas também é muito longe de ser homem. Então o Espiritismo coloca Deus no seu patamar, Jesus no seu patamar adequado. Mas falar de Jesus a gente tem que contextualizar, né? Então, se a gente pegar hoje o núcleo duro do pensamento da cristologia, porque nós temos esse ramo de estudo, os cristólogos, né, os especialistas em Jesus, e realmente tudo que me chega às mãos é muito pobre, muito limitado, eivado de leituras ideológicas, inclusive com elementos até politizados, o que nos causa um pouco de asco. Mas o núcleo duro da cristologia é que Jesus veio como um homem qualquer, passou por crises, né? E que a partir do batismo, isso é quase que uníssono. Ele então começa a tomar consciência da sua missão, da sua grandeza, de que veio enviado pelo Pai, mas mesmo assim, depois do batismo, ele teve medo, ele se acovardou em alguns momentos, ele quis recuar do seu processo messiânico, foi irônico, como algumas leituras do texto bíblico colocam, se viu irritado, violento, bebedor de vinho, alguns, inclusive, colocando que ele foi amaciado de Maria Madalena e que ele tinha um relacionamento ruim com Maria, sua mãe. Então, esse é o núcleo da cristologia. Parem para estudar, peguem os livros, se informem a respeito. Tudo é muito claro dentro desse contexto. Então, realmente, exaro desse processo do estudo do Cristo uma leitura absolutamente arrogante, egoísta, prepotente de homens comuns, como nós, que tentam trazer a figura do Cristo para a condição de homem. O Espiritismo faz exatamente o contrário, né? E a gente vai ver por quê. E o contexto bíblico, mesmo resgatando o Velho Testamento, também coloca isso. Ou então a gente não precisa levar a sério a Bíblia, não é mesmo? Porque se ela está eivada de erros e tem elementos de transliterações e traduções que não são mais adequadas, mas não é uma questão de errar, é uma questão de saber interpretar o que está posto, né, mormente de 2000 anos para cá. É claro que o Velho Testamento, 3.250 anos, tem, obviamente, uma consubstanciação um pouco mais eivada de erros, porque reflete, obviamente, o pensamento de um povo registrado por um homem, embora extraordinário, Moisés, mas que não tinha a condição, né, de trazer, mesmo sendo um médio extraordinário, com perfeição aqueles elementos que hoje discutimos dentro da profundidade que a doutrina espírita nos oferece. Mas 700 anos antes da vinda do Cristo, Miqueias, no capítulo 5, diz: és tu, né, o grande, que nascerá em Belém, entre os clãs de Judá, e de lá, desse clã de Judá, sairá aquele que será chamado para governar Israel. E aí Israel, a gente precisa entender o contexto do planeta. Suas origens remontam a um passado inalcançado. Então, está no Velho Testamento. 800 anos antes, né, da vinda do Cristo, em Isaías a gente vai encontrar: o Senhor, então, dará um sinal dos céus e uma virgem conceberá. 1000 anos, no Salmo 78, está dito lá que esse grande Messias abriria sua boca em parábolas e iria publicar enigmas desconhecidos. Em Colossenses, lá no capítulo 1, está dito: ele é antes de todas as coisas. João 8, tem a afirmação do registro de que Jesus diz que muito antes de Abraão, eu já era. Muito antes de Abraão, eu sou. Então, Jesus traz essa referência porque Abraão é o tronco desse processo da ortodoxia judaica, né? Muitos acreditam, então, que o texto bíblico seria uma ficção, mas a gente pode raciocinar, inclusive em relação à própria Maria, porque nós temos na literatura Bittencourt Sampaio, Leopoldo Cirne,
E Bittencourt, depois de desencarnado, trazendo uma obra extraordinária, que poucos espíritas conhecem, né? Porque o espírita às vezes fica restrito aos elementos da codificação e muitas vezes na sua superficialidade, e não trazem à baila das suas considerações livros extraordinários, que não são muito conhecidos. Então, Jesus perante a cristandade é um livro pouco conhecido. E alguns, então, dizem, não, mas são teorias gustavistas, né, que não cabe aqui entrar. De forma nenhuma. É uma questão de racionalidade cartesiana. E então a gente precisa entender essa questão também do elemento da virgindade de Maria, que para uns é verdade, para outros é uma lenda, para outros é uma fantasia, mas que a literatura espírita traz elementos interessantes para nós refletirmos. E aqui não tem objetivo de fechar a questão, né? Mas de trazer elementos interessantes. Porque se, obviamente, a vinda do Cristo foi algo comum de geração, a gente precisa admitir, então, que Maria foi, inclusive, eu diria que pouco correta, né? Ou desclassificada na sua relação com José. Porque em Mateus capítulo 1 está dito muito claro, quando ele fala que o anjo, né, trouxe a informação de que ela conceberia o Messias, José fala, mas nós não coabitamos. E José, então, diz que vai se afastar. Esse registro é muito claro, porque como ele não havia compartilhado das intimidades, né, com a futura mãe de Jesus, e ele gostava muito de Maria, e pela lei, né, se ele não coabitasse e ela, ou já está sido desposada, teria que ser apedrejada, então ele resolve fugir. Né? Mateus capítulo 1 está muito claro. Então, como não fui eu, como não sou eu o pai, e obviamente uma leitura cartesiana, à época, é um elemento de fisiologia simples. Se não sou eu, foi outro. Se foi outro, ela vai ser apedrejada. Como eu não quero que ela seja apedrejada, eu vou fugir e vou ficar como covarde na história, e ela então irá conceber. E aí ele tem aquele desdobramento, sonho, em que é colocado de que não, ali foi uma condição especial. Então, a gente precisa considerar esses elementos, né? Ora, Maria é chamada mãe de Deus, ora, ela não teve condição de respeitar o marido, coisa que muitos de nós já temos, respeitar as nossas esposas e os nossos maridos, nós já conseguimos fazer isso. Então, esses espíritos extraordinários, de Bittencourt, Sampaio e Leopoldo II, dizem, inclusive, que Maria foi virgem e permaneceu virgem depois de todo o relacionamento de vida com o varão José. Né? São os elementos que a literatura nos dá, corroborando, inclusive, que o texto bíblico coloca, só que com informações mais ricas. Então, a gente precisa, obviamente, pensar nesses senões, porque senão, né, há uma coisa ou outra. Então, o texto é mentira? Se é mentira, por que a gente leva a sério? Por que todo o estudo do cristianismo mundial está calcado nesse elemento que é o registro bíblico? Então, a gente precisa fazer essas reflexões. Né? Em Mateus, no capítulo 11, está dito lá, na verdade vos digo que entre os varões nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João Batista, diz Jesus. E João Batista, em contraponto, diz, eu não estou digno de desatar as suas sandálias. Eu não sou nada, ele é o mestre, quando ele fala para André e Felipe seguir Jesus. Então, a leitura do espectro espiritista nos mostra que, nesse momento, Jesus se exclui da contingência de homem. Dentre os varões nascidos de mulher, ele não foi um varão nascido de mulher, dentro da concepção que o próprio texto bíblico nos traz. Frases extraordinárias trazidas pelo contexto bíblico, normalmente em João, no Novo Testamento, está dito, eu sou a porta. Ninguém vem ao Pai sem passar por mim. Eu vim para que tenham a vida e a tenham de maneira plena. Quer dizer, Jesus se autovalorizando num espectro de vaidade, muito pelo contrário. Eu sou o pão da vida. Ele marcava a posição diante da sua grandeza, que nós hoje não conseguimos entender. Eu e meu Pai somos apenas um, não no sentido da personificação única, mas no sentido da representatividade do espectro legal e da justiça que ele vinha fincar. Quem me segue nunca andará em trevas, né?
e terá a luz da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E, independente do contexto da tradução, quer dizer a mesma coisa. Através de Jesus, nós seguiremos no espectro de avanço intelectual e moral. E é através de Jesus, não é através de Maomé, não é através de Buda, é através de Jesus. Precisa entender isso, porque a gente, na leitura do politicamente correto, todas as religiões são boas, é verdade. Todas as religiões são boas. Mas as religiões cristãs, que são minoria, são elas que estão mais próximas do elemento que nós chamamos verdade. E, obviamente, todo o processo de salvação religiosa do planeta está calcado na proposta espírita. Quem não acredita, tudo bem, eu não estou aqui para convencer ninguém. Porque se o palestrante espírita está preocupado com convencer, ele está exatamente no palco errado, né? Porque o convencimento acontece no espectro íntimo. É um autoconvencimento. Ninguém convence ninguém de nada. Ninguém ensina ninguém a nada. Nós só damos elementos pinceladas para que o espectro e a possibilidade de elucubração se expanda dentro do que a literatura nos oferece. Porque o que eu acho é secundário em relação ao que a doutrina coloca de maneira muito clara, transparente e cristalina. Então, Jesus é algo especial. Pelos registros bíblicos do Velho, 1000 anos antes da sua vinda, nós temos registros extraordinários. Quando se fala do Cristo, é muito comum se falar dos milagres, né? Afastamento dos demônios, a desaparição inexplicável que ele tem quando a turba enfurecida ia jogar do penhasco. Nós temos explicações dizendo do processo de materialização do corpo de Jesus. Transformação da água em vinho, multiplicação dos pães, que foram 2, quando ele acalma a tempestade, mesmo transfiguração do Monte Tabor, quando ele anda sobre as águas. São 4 dezenas de registros bíblicos falando dos chamados milagres, né? A cura do filho do oficial, a cura do filho do centurião, de Lázaro, o paralítico do poço de Betesda, né? A mulher hemorroíça. Quem teve a oportunidade, inclusive, de acompanhar recentemente o The Chosen, tem muitos elementos bíblicos que estão ali muito bem retratados, embora esteja do aspecto, né, cinematográfico muito bem construído, as figuras, né, a fidelidade com o registro bíblico está muito distante de demonstrar realmente quem foi Jesus. Mas é válido para esse resgate, né, do elemento bíblico, e quando a gente assiste a série, a gente vê realmente que eles foram fiéis aos registros. Então, o surdo e o gago, né, a mulher enferma, a filha da Cananeia, a filha de Jairo. Então, são vários milagres incomuns. E a literatura espírita nos mostra que centenas de outros, se não milhares de outros, foram realizados sem o adequado registro bíblico, né? Porque senão seria, obviamente, muito extenso esse registro. E João corrobora isso, né? João, que foi o autor do 4º evangelho, escreveu 3 cartas aos cristãos e também o Apocalipse, foi o mais jovem, né? Talvez um dos mais sensíveis entre os apóstolos. Ele diz que se listasse, embora o seu evangelho seja aquele que mais traz os elementos emocionais e idiosincrásicos de Jesus, eu costumo dizer, olha, se as pessoas têm preguiça ou pouca boa vontade de ler a Bíblia, foque no Novo Testamento. Se o Novo Testamento é grande, foque nos evangelhos, né? Se os evangelhos também são cansativos, fique em Mateus e João, porque ali a gente tem o histórico e o elemento, né, idiosincrásico do Cristo muito bem registrado. E ele diz, então, se listassem todas as coisas que Jesus fez, de bom e de extraordinário, diz João, né, no início do seu evangelho, não caberiam em todos os livros e papiros existentes no mundo. Então a gente tem uma ideia do que Jesus foi, do ponto de vista das realizações desses chamados milagres, que não são rupturas legais, muito pelo contrário, são adequações dentro do espectro expiatório e provacional de cada um, e que, obviamente, ele, conhecedor de toda a condição fluídica, magnética do planeta, acelerava, como as drogas de hoje aceleram também a cura, né? Ao tocar
o leproso e todos eram proibidos de tocar os leprosos. Quando Jesus fala, eu vim trazer a espada, o leproso tinha que ficar com a sinetinha e passar fora. Porque se ele passasse perto da cidade, ele era apedrejado. Ele era tido como morto, ele estava saído do livro dos vivos, retirado do livro dos vivos. As pessoas eram proibidas de tocar, de conversar com os leprosos. Jesus fazia questão de ir lá abraçar, quebrando, né, esse paradigma. E a gente percebe realmente que ele foi algo extraordinário. E no prólogo de João está dito lá, no princípio era o verbo, ele fala que o verbo é Jesus. Então não tem dúvida em relação a isso. Ele estava junto de Deus, então ele separa a condição do Cristo em relação de Deus. Então, Deus e Jesus não são a mesma entidade, de forma nenhuma. No princípio era o verbo e ele estava junto de Deus. Tudo foi feito por ele, o verbo, e sem ele nada foi feito. Então ele reforça a posição de que tudo que nós conhecemos foi feito por Jesus, olha só. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então não tem nada mais extraordinário no registro bíblico, colocando Jesus realmente no seu patamar. Só depois, séculos depois, com a literatura espírita, que a gente vai entender o que João, inspirado, quis dizer com isso, né? Mas quando eu disse que o cristianismo ainda é minoria, é porque é um fato. Hoje, só 1/3 da população do mundo é cristã. Importante que a gente entenda isso. A maior religião é a islâmica. Então, se você pegar as religiões orientais, é o grosso dos que estão encarnados no planeta. Só 1/3 é de cristãos. E aí, juntando todos os aspectos da leitura protestante, católica, espírita e tantos outros, porque os judeus não são cristãos, porque os muçulmanos não são cristãos, os hinduístas não são cristãos, os shintoístas, brahmanistas não são cristãos, né? Embora em todas as religiões tenha elementos moralizantes, né? Mas o aspecto moral não resolveu o problema do mundo. É isso que é importante a gente entender. Embora ele seja importante, se não houver uma intelectualização mais profunda, a gente não consegue desenvolver o moral e sair do patamar do rame-rame que a sociedade está há milênios. Porque eu digo, se nós cumpríssemos o que está no Velho Testamento há 3.250 anos, o mundo seria uma maravilha. Não roubar, não matar, não mentir, não cobiçar. Nós não fazemos isso. A sociedade ainda não faz isso. A sociedade não cumpre 5 dos 10 mandamentos, mais grosseiramente falando. Não precisa nem acreditar em Deus. É só não roubar, não matar, não ser violento, não faltar com a verdade, não cobiçar as coisas do próximo, a mulher do próximo, não é mesmo? Ensinos simples que estão aí postos há 3 milênios que a sociedade não consegue cumprir. Então, o problema do mundo é moral, mas ele é moral do ponto de vista do pragmatismo e da profundidade do que é moral. Então, quando a literatura espírita diz que primeiro vem o aspecto intelectual para depois o moral, isso é lógico. Eu preciso saber o que é certo para poder fazer o que é certo. E para eu saber o que é certo e errado, eu tenho que intelectualizar o que é certo e errado. Então, na minha visão, colocar Jesus na condição de homem é um erro estratégico absolutamente errado. A gente precisa trazer Jesus à condição desse ser extraordinário que ele realmente é. Porque aí a gente tem capacidade intelectiva para absorver realmente o que ele fez e ensinou. Porque senão é mais um profeta, como a maioria das religiões e a maioria da sociedade, mas a maioria esmagadora da sociedade considera. Mesmo dentro da doutrina espírita, a gente tem essa visão ainda enferrujada pela ausência da reflexão e do estudo, não é mesmo? Então, por exemplo, falamos aí de Velho e Novo Testamento, alguns conceitos da cristologia, elementos históricos, mas o que diz a doutrina espírita? Muito pouco sobre a questão de Jesus e da sua condição corporal. E Kardec manifesta isso no capítulo 15 de uma obra que é uma obra pessoal dele, né, que é a Gênese. Mas mesmo sendo uma obra pessoal, não era uma obra inspirada pela espiritualidade, ele traz elementos de uma leitura absolutamente profunda e gigante, mas que dá também, às vezes, alguns senões do processo interpretativo, que inclusive vão ao encontro, né, contrário ao que os elementos
da codificação nos ensina que ele mesmo registra. Mas por quê? Porque ali ele faz uma leitura superficial de uma página e, às vezes, as pessoas não fazem o estudo concatenando com outros elementos. Então, lá no capítulo 15, quando ele fala da superioridade da natureza de Jesus, está dito lá que o corpo de Jesus era material. Concordamos em gênero, número e grau. Se o pensamento é material, como é que o corpo de Jesus não seria material? Não se discute isso. O ar é material. Tudo o que existe é material, à exceção de Deus, que é imaterial. Então, o corpo de Jesus era material. E ele era tangível, ele era denso, ele não era translúcido. Não tenho dúvida disso. E ele fala, como homem, tinha elementos, como espírito puro. Então, ele faz uma leitura dicotômica, mas que elas são excludentes para quem faz um estudo profundo do que está ali posto. Porque ele diz que na condição de espírito puro, nesse mesmo capítulo, ele não sofria as influências da carne. Opa, peraí. Era espírito puro? Porque espírito puro não é homem. E a gente precisa entender porque está dito isso no livro dos Espíritos. Desprendido da matéria, vivia mais a vida espiritual do que a vida corporal. Então está dizendo que Jesus vivia a realidade espiritual de maneira plena. Continua. Dominava de modo absoluto a matéria do seu corpo. Não só do seu corpo, mas a do corpo alheio. Porque acelerava o processo de recomposição, inclusive biológica, da questão dos tecidos. Não é mesmo? Mas ele não curou o cego que não tinha olho. Ele curou o cego que tinha algum problema na córnea, alguma catarata. Ele não recompôs um membro, ele recompôs um braço ressequido na sua mobilidade. Jesus não derrogou nenhuma lei. A gente não pode acreditar, né, que, como tem nos textos apócrifos, que Jesus tocou um burro e o burro se transformou num homem porque havia sido amaldiçoado por bruxas. Pelo amor de Deus. Então, Jesus não derrogou nenhuma lei. Né? Nem poderia, porque ninguém tem essa autoridade. Desde que o universo existe, foi criado em algum momento. As leis e o estatuto divino estabelecido por Deus definem um processo de crescimento e de avanço de todos. E Jesus, em absoluto, não é exceção. Não é mesmo? E aí fala, sua alma não se achava presa ao corpo. Opa, a nossa é presa ao corpo. Nós, na condição de homens, temos a alma presa ao corpo. Da morte e do desvínculo do perispírito com o corpo, ela se desprende. Então, Jesus não estava preso ao corpo. Constantemente desprendida, né? Lhe dava dupla vista e tinha uma imensa força magnética e não precisava de intermediário para realizar as suas curas e os seus processos ditos milagrosos. Então, Kardec, em uma página, traz elementos extraordinários corroborando a condição especial de Jesus, não o contrário. Que não, Jesus era homem. Não. Ele fala, na leitura de homem é extraordinário, na leitura de espírito puro extraordinário. Ele está fazendo um apanhado de todos os elementos históricos em torno da personificação do Cristo que eram debatidos à época e ainda são hoje. Né? Então, ele não era médium ou intermediário de ninguém, né? Porque as curas não precisava, obviamente, de assistência. Ele não precisava ser assistido pela espiritualidade para proferir os seus discursos. Ele é a essência, a personificação da sabedoria universal. Ele representou Deus nesse processo. E aí a gente tem, por exemplo, Emmanuel, que eu reputo como o maior articulista de todo o pensamento espírito nos processos de completude que se dão em relação à codificação. Lá no livro que tem o mesmo título, Emmanuel diz, Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. Então, ele personifica, ele materializa, ele deixa tangível aos nossos olhos a bondade extraordinária desse ser que não conseguimos entender, porque sempre existiu e nós não entendemos o incriado. Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, diz lá, a grande figura de Jesus ultrapassa todas as concepções do pensamento humano. Por quê? Leon Denis está dizendo isso? Porque o nosso pensamento é pobre, é limitado, não consegue entender Jesus. E muito menos Deus.
Mas a gente precisa fazer esse esforço, não é mesmo? Nem todo mundo conhece ou sabe de física quântica, mas é interessante de vez em quando ler, entender o que significa nanotecnologia, para estar antenado diante das novas proposituras tecnológicas, não é mesmo? Então, coloca isso de maneira muito clara, ultrapassa todas as concepções do pensamento humano. Bezerra fala no jornal O País, em 1883, que o último respiro do processo de evolução, né, o alcançar da pureza, a dilação do espectro intelectual, vai ser entender Deus. Ou seja, quando alcançarmos a pureza, entenderemos Deus. E a gente tem aí alguns bilhões de anos de evolução para entender Jesus. É isso mesmo. Né? Então está lá na questão 113, desse baluarte extraordinário, o livro mais extraordinário que existe na face desse planetinha pequeno, o Livro dos Espíritos. Questão 113. Primeira classe de todas as perfeições, Jesus está ali. Não passa por provas nem expiações e não está sujeito à reencarnação. Está dito no Livro dos Espíritos, Jesus não reencarnou. Jesus veio ao mundo, encarnou, encarna a gente que precisa avançar, encarna o ser humano vinculado a esse processo de vida física e espiritual intercalada. Porque se ele é da primeira classificação, porque ele é espírito puro, é a primeira classificação. Então ele não reencarnou. Então eu vejo articulistas, espíritos, a reencarnação, Jesus. Um, inclusive, falou que Jesus reencarnou no interior da Amazonas como índio. São coisas assim absurdas dentro do movimento espírita que a gente tem dificuldade de deglutir, porque precisamos ser sérios em tratar dessa figura. E esse é o meu papel, não é convencer ninguém, é trazer elementos para que a gente possa raciocinar. E eu cito os livros e os artigos e as questões que é para ir lá, mas será que o Fabiano está falando besteira? Vamos lá, conferir. E aí continua, na questão 170. Como chamamos o espírito depois da sua última encarnação? Puro. Ele reencarna até a pureza em vários mundos, em vários ambientes superiores. Então, se Jesus é espírito puro, ele não reencarnou. Quer dizer, está corroborando a tese da questão 113. Jesus não reencarnou, porque ele é um espírito puro. E por que ele é espírito puro? Porque ele não é homem. A gente vai ver essa classificação. Porque homem não é espírito puro. 625, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade para servir de guia e modelo, Jesus. A resposta mais curta, né? Direta, objetiva. E a gente tem em um Consolador, lá na questão 400, um livro, né, de 411 perguntas, quando está dito nada foi elaborado, nada do que nós conhecemos e apreciamos nesse planetinha foi elaborado sem anuência, sem autorização, sem o toque da sabedoria, da ordem, da beleza e da capacidade intelectual desse espírito extraordinário que a gente está começando a entender. E só o Espiritismo, eu repito, só o Espiritismo coloca Jesus no patamar que ele deve, mesmo com todas as limitações. E aí a gente tem uma obra que é extraordinária, Caminho da Luz. Eu sempre faço questão de trazer, porque é ela, quando eu li, que eu falei, meu Deus do céu, que coisa extraordinária. E meu respeito, né, para Emmanuel, naquele momento, se consolidou na alma. E um dia, vou ter oportunidade de conhecê-lo nas esferas superiores. Mesmo que ele tenha que descer para me conhecer. Mas a gente vai ter essa oportunidade. Porque é de uma sabedoria, inteligência, de um pragmatismo, de uma capacidade de síntese. Emmanuel não tem outro. Emmanuel é realmente extraordinário. Todos os outros merecem os nossos elogios, mas Emmanuel está aqui para mim. E os demais, né? Quase como a torcida do Flamengo diz em relação ao Vasco, nós estamos em outro patamar, né? Brincadeira entre as torcidas rivais, né? Flamengo e Vasco. Então, Emmanuel está no outro patamar. Ele diz o seguinte, é um livro, né, publicado pela FEB de 1939, que Chico tem esse condão de colaborar, né, essa figura extraordinária, que foi o Chico Xavier, e diz que houveram 2 reuniões próximas à Terra, por esse conselho de espíritos angelicais que administram o sistema solar. E aí ele fala, a primeira reunião que se deu, que esse conselho se reuniu, foi quando da nebulosa solar foram, né, desmontadas a matéria necessária para a composição do planeta e, obviamente, da Terra. Isso a cosmogonia já nos traz, que nós somos filhos do Sol, né? Todo o sistema solar.
Então, houve esse desprendimento da Terra da nebulosa solar. Então, os espíritos se reuniram nesse momento, por conta de todo o processo de gestão da carga magnética. Isso não se dá em segundos, são processos que são levados à leitura de milhares de anos, mesmo porque o sistema solar beira 5 bilhões de anos. Então, estamos falando de reuniões antes do sistema solar existir, há mais de 5 bilhões de anos. E a segunda foi quando decidiu que Jesus, um desses membros desse conselho angelical, então, Emmanuel está dizendo que Jesus já era puro, espírito puro angelical, antes do sistema solar existir, e tem 5 bilhões de anos. Quando, então, foi decidido que viria Jesus trazer a boa nova, toda a sua profundidade do ensinamento das verdades que estão contidos no Estatuto Divino. E não foi assim, decidir, ele veio à Terra, né? Se materializa na Terra, não. É porque a gente tem referência no próprio registro bíblico trazido por mim, 1000 anos antes dele nascer. Dele vir ao mundo, né? De nascer numa condição especial. Não reencarnar. A gente pode falar nascer e morrer dentro do espectro poético, né? Mas tanto o nascimento como a morte do Cristo foi eivada de elementos espetaculares, incomuns, porque se trata de alguém incomum. Então, se a idade da Terra, pela datação do urânio 238, é de 4,7 bilhões de anos, e Jesus é o governador planetário, e entendam, não está dizendo que Jesus é o governador planetário, o governador do sistema solar. Está dizendo que Jesus é o governador do planeta Terra, mas que participa desse conselho que administra o sistema solar, é claro. Cada planeta tem o seu governador e eles se reúnem dentro dos elementos para o equilíbrio, né, das leituras astronômicas desse sistema solar conhecido. Inclusive, o Livro dos Espíritos diz que um lugar de reunião desses espíritos absolutamente extraordinários se dá no Sol. Nós temos isso no Livro dos Espíritos. E a gente vê, então, que nós ainda somos muito rasteiros nesse processo de compreensão na análise temporal de quem era o Cristo, porque nós estamos falando de algo que é puro há bilhões de anos, né? Se a gente pega a evolução em 2 mundos, desde o processo de maturidade do princípio espiritual até a condição do princípio inteligente, que depois vem a se tornar, dentro do reino nominal, o homem, mesmo que ainda nos seus limites intelectuais, na sua ignorância, na sua fragilidade, 1,5 bilhão de anos, ou 15 milhões de séculos se passaram. E aí a gente tem a escrita com 6 mil anos. Quer dizer, a gente começa a raciocinar de maneira um pouco mais organizada há 6 mil anos. No livro Libertação, na preeleição do ministro Flacos, Gúbio, né, junto com André Luiz, trazem pela mediunidade do Chico, lá no capítulo 1, dizendo que só há 40 mil anos o homem na Terra começa a elocubrar aspectos mais emocionais e moralizados da sua leitura racional. Então, o homem começa a entender as coisas ainda de maneira grosseira, só há 40 mil anos. E estamos aqui, falando de Jesus. Então, você imagina a evolução desse espírito que há bilhões de anos é um espírito puro, não é mesmo? Mas, quando a gente fala dos reinos, a gente precisa entender e transcender ao limite biológico. Porque Emmanuel, e obviamente André Luiz, que está sobre a batuta de Emmanuel, nos traz isso, dizendo, nós temos sim, e a biologia certa, quando fala do reino mineral, nós temos o reino vegetal, o reino animal, mas erra, porque do ponto de vista da leitura espiritual, do progresso, do crescimento, o reino nominal, que classifica, obviamente, o pensamento continuado, tem muitas diferenças do reino animal. Então, se a biologia diz que nós somos animais, a biologia acerta nos elementos mais característicos, né, do norte biológico, mas não do espectro espiritual, não da composição do cérebro espiritual, do perispírito, do princípio inteligente estruturado com o pensamento continuado. Então, os espíritos fazem essa divisão do reino nominal. O reino nominal, a gente vai vivenciar experiências até alcançar o quê? O reino angelical. Então, André Luiz nos dá 5 reinos, não 3. Se a própria biologia diz que um animal não pode regredir à condição de vegetal,
um vegetal não pode regredir à condição de mineral, por que que um ser angelical vai regredir à condição de homem? Não é lógico. Isso não me parece lógico. E não está. Porque a literatura espírita diz exatamente o contrário. Era um espírito puro, ser angelical, que já ultrapassou todo o espectro do processo de aprendizado. Perfeito, não errava, não passou por provas nem expiações, não precisava ser provado. Jesus sendo provado. Né? Eu costumo dizer a mesma coisa se chamar um doutor em física quântica para fazer uma soma no quadro de 2 mais 2. Para quê que a gente vai expor ele a esse teste? Se ele conhece cálculos absolutamente mais avançados. Não é mesmo? Então, os 5 reinos mostram. A gente tem, por exemplo, a explicação do texto bíblico feito por Antônio Luiz Saião, numa obra extraordinária chamada Elucidações Evangélicas, também pouco conhecida, em que ele explica que a disposição, quando o texto bíblico diz que Jesus expulsou os demônios entraram no corpo dos porcos e os porcos se jogaram no precipício. Quer dizer, o texto bíblico, né, tem, obviamente, uma limitação dessa leitura. Existe um processo de defasagem interpretativa. Como é que um espírito de homem, mesmo sendo endemoniado, mesmo sendo inferior, vai incorporar de um animal? Então, Luiz Saião conta exatamente que a composição perispiritual é tão distinta que não tem nem conexão anímico-magnética para justificar essa leitura. Então, Jesus, na condição de seu perispírito quintessenciado, se manifestou, sim, como homem, mas com caracteres, com uma roupagem, com um corpo material, com características próprias. Mas, sim, material, é claro, porque senão teríamos que admitir que isso tudo é uma fantasia e não foi. Né? Mas se hoje eu conheço a matéria, se hoje já se fala em outras composições dos elementos materiais, no próprio plasma, se hoje eu entendo que o pensamento é energia eletromagnética, porque assim a ciência coloca, se hoje eu entendo que o conceito de matéria, de energia escura, é algo que transcende a capacidade de compreensão, mas que a ciência já comprova, então eu não posso admitir que a composição corpórea do Cristo era diferenciada. Para mim, né, me parece absolutamente racional essa tese. Não presa aos elementos do corpo fluídico que o Rustang traz, e alguns misticismos dentro da dinâmica do estudo espiritista, né? Porque o Rustang trouxe colaborações, mas tem coisas também que merecem muita atenção, né? Muito cuidado, e que, obviamente, estão eivadas de alguns enganos. Não se trata disso, de elementos rustanguistas, se trata de elementos racionais. Então, o quinto reino não pode ir para o quarto, o quarto não pode ir para o terceiro, porque é um patamar evolutivo que já foi estanque. E para nós alcançarmos a condição de espíritos puros, nós vamos ter uma condição de homem tão quintessenciado, tão evoluído, que mesmo para nós, nós teríamos dificuldade para classificar como homens. Né? Se a gente pegar a revista espírita, trazendo os elementos de como estão os seres em Saturno ou Júpiter, a gente vê que a composição é diferenciada, porque se tratam dos 2 planetas, né, que referência de vida, mais superiores. Né? Kardec nos traz isso na revista Espírita. Então, meus irmãos, a ideia aqui é de descolar Jesus dessa leitura. Mas podem me perguntar, nossa, mas tem tanta coisa na Bíblia que nos deixa confuso, e todas as passagens que nos deixam confuso, com boa vontade, nós encontramos a explicação na literatura espírita. Quando a gente pega, por exemplo, em Mateus 21, os mercadores do templo, todo mundo conhece essa passagem. Né? Jesus estava em Cafarnaum porque ele, no seu processo messiânico, se vincula a Cafarnaum. Ele não fica em Nazaré e não fica em Jerusalém. A sua estadia é em Cafarnaum. E, por conta da Páscoa, ele vai para Jerusalém. Obviamente, todo o festejo, né? Inclusive do templo, ficava em Jerusalém. E a migração dos elementos judaicos, né, fazia com que a cidade aumentasse 20 vezes o seu espectro populacional. Então, era algo extraordinário. Então, Jesus vai para lá. Chegando lá, ele verifica aquele comércio vergonhoso, todo mundo conhece do registro bíblico. E então, ele fica chateado e começa a chicotear os vendilhões e os mercadores do templo. Aí eu digo, eu que sou espírito inferior, mas rasteiro, eu já não tenho coragem de pegar um chicote e dar no lombo de um irmão? Aí Jesus ia fazer isso?
para parar e raciocinar, né? Aí a gente vê a explicação trazida por Bittencourt Sampaio, né? Então ele diz, olha, quando Jesus fala, isso aqui é casa de orações, isso não é um covil de ladrão. Eu acredito que Jesus tenha dito isso, porque Jesus foi extremamente assertivo. Jesus não tinha preocupação com o politicamente correto. Salteadores de viúva, túmulos caiados, ladrões, víboras, raça de víboras, né? Quando se dirigia principalmente aos religiosos, né? Porque eram políticos e religiosos, né? Hoje não é muito diferente, a política se misturando com a religião, já naquela época era assim. Você vê que não muda muita coisa. E então eu acredito que essa fala dura tenha saído com todo o seu espectro magnético, característico de alguém que tem autoridade para falar. Agora, que ele pegou um chicote e saiu, quer dizer, um homem só enfrentando dezenas de outros mercadores, ninguém ia reagir. Todo mundo ia deixar ser chicoteado. É simplório, parabólico, né? É uma leitura pouco racional. E aí os espíritos dizem, Jesus, na sua mansidão personificada, compassivo, piedoso, é admissível que ele se tomasse de cólera e passasse a castigar fisicamente quem quer que seja. Os espíritos nos mandam colocar nas mãos abençoadas do Cristo látegos de luz, cordas luminosas, raios magnéticos, porque ele se faz transparecer parcialmente no seu esplendor luminoso. Então, na verdade, o que aconteceu, por conta do seu magnetismo, né, e de um fenômeno, obviamente, com características mediúnicas e de efeitos físicos, sim, eles perceberam o impacto magnético daquilo que o Cristo estava sendo colocado. E quem registra, né? Látegos de luz, cordas de luz, e com o espectro da tradução, que chegou a chicote. É como a questão do rico não entrar no reino dos céus. É muito difícil cantar. É mais fácil um camelo passar na ponta da agulha. Mas que imagem é essa? O camelo? Por que Jesus não falou do elefante? Mas aí a gente pega a tradução do grego, do aramaico. Não, é porque à época as embarcações, normalmente em Cafarnaum, que era uma região pesqueira, eles utilizavam dos pelos de camelo, que tem composições impermeáveis, eles faziam tranças e ficava uma corda de pelo de camelo que prendia as embarcações. Então, Jesus falou de uma corda grossa de pelo de camelo, porque ela não apodrecia. Hoje nós temos os requintes do nylon, né? Dos elementos plásticos, dos policarbonatos, mas na época não tinha. E aquela região tinha camelo, né? Então, o pelo do camelo, quem já teve a oportunidade de pegar, é grosso, é denso e é super forte, resistente, é impermeável, não apodrece. Então, eles faziam tranças e prendiam as embarcações. Então, aqui, corda de pelo de camelo, ficou camelo. Então, tem um problema de transliteração, de tradução, mas quem tem, né, boa vontade para estudar, para entender, vai ver que o registro não está errado, ele está impreciso, porque, afinal de contas, né, nós temos aí 2000 anos de mudanças, de interesses institucionais. É como alguém daqui a algumas décadas ou séculos pegar a palavra barbeiro fora de contexto e não vai saber mais. Vem cá, barbeiro no português é quem corta o cabelo, mas barbeiro no português é também quem não sabe pilotar no trânsito, barbeiro. Ou também o animal barbeiro, né? Então, se estiver fora do contexto, a gente não vai saber qual era o barbeiro que estava sendo dito. O profissional, o inábil no trânsito ou o inseto. Não é mesmo? A palavra é simples. Então, a gente precisa entender que a época, pegando, obviamente, os textos e os elementos do aramaico, que era uma língua absolutamente pobre, né? O hebraico, o aramaico, não tinha desinência, sem antônimos, sem sinônimos, a ausência de plurais, palavras com 3, 4 significados, uma língua pobre, paupérrima. Então, a gente precisa fazer essa leitura. Então, corda de pelo de camelo. Então, a questão da luminosidade dos látegos de luz, né? E esses profanadores estão com esse impacto magnético, entendiam bem o fenômeno e foram embora, assustados, né? Não porque foram violados ou violentados. Então, ele diz, entenderemos que a turba, caindo atônita, semicega, confusa diante da cena, e aí a expressão, né, dos chicotes luminosos na mão do Cristo. Tentação no deserto. Tenho mais 3 minutinhos. Mateus e Lucas, né, capítulo 3. Jesus sendo tentado pelo demônio, pelo Satanás, com os elementos da terra, que ele criou. Porque o próprio texto bíblico fala isso. Aí me parece estranho, né? A teologia tradicional diz, não, Jesus é Deus, mas ao mesmo tempo ele está sendo tentado pelo demônio, pelo Satanás. Uma figura ad eterno e irracional. Né?
que personifica o mal, porque foi um anjo caído. Quer dizer, essas coisas, né, que soam como histórias da carochinha, que nós já nos descolamos. Então, a gente precisa entender os elementos históricos, teológicos, para racionalizar diante dessas verdades que estão aqui. Então, para haver tentação, é necessário que a gente tenha a possibilidade de errar. Nós somos tentados pelo dinheiro, nós somos tentados pelos elementos sensuais, nós somos tentados, né, pela mentira, porque nós somos seres frágeis. Mas no espírito puro, perfeito, você é tentado com o quê? Um espírito que transcende o material, ser tentado com as coisas da matéria, é a mesma coisa que eu chegar no Bill Gates. Ó, Bill Gates, se você me entregar essa fofoca aqui, eu te dou R$1 bilhão. Cara, eu tenho 130, 140 bilhões de dólares, o que eu quero com R$1 bilhão? Eu não tenho como subornar o Bill Gates. Então, como é que o Satanás vai subornar Jesus, tentar Jesus? É uma coisa de raciocínio simplista, né? Então, e o texto bíblico mostra que Jesus se aproximava dos espíritos, né, endemoniados, das pessoas perturbadas, em processo de obsessão, e as pessoas se curavam. As passagens bíblicas mostram que às vezes ele colocava, às vezes nem isso, às vezes só em olhar, né, o espírito já, claro, conseguiam ver a sua luminosidade, e é que nem a barata, quando a gente liga a luz, que ela some. O fenômeno é exatamente o mesmo. E aí diz, então, que tratou-se da dedução dos evangelistas, que, obviamente, não tinham condição de entender. Porque se Kardec diz que nem Maria entendia a grandeza de Jesus, imaginem os apóstolos. Né? Ele diz, pelo costume observar, todos os profetas buscavam o deserto. João fez isso, Elias fez isso, Malaquias, Miqueias, Isaías, todos fizeram isso. Iam para o deserto, para o seu processo de jejuar, orar, se vincular aos elementos espirituais. Então, era uma tradição da cultura e da ortodoxia judaica. E eles acharam, então, que Jesus, quando foi para o deserto, né, foi tentado. Por quê? Porque ele falava sobre o processo de tentação. A sua pregação exatamente anterior ao evento do deserto falava sobre a influência trevosa que todos nós sofremos, não é mesmo? Então, ficou esse registro no prefeito de que ele foi tentado. Ou como na frase final, que para mim é emblemática, né? Não tem um registro da cinematografia ou dos elementos literários que não coloca, né, aquela frase de Jesus, triste, irônico, medroso, Senhor, por que me abandonaram? Sócrates, depois do efeito da cicuta, que é um espírito muito inferior em relação a Jesus, se morrer assim que eu possa morrer essa e muitas outras vezes, Sócrates, né, e tantos outros tiveram mortes absolutamente extraordinárias, né? Jesus ia estar com medo de morrer na cruz. E aí os espíritos explicam que não foi essa palavra que foi dita, não foi essa frase. Porque essa frase passa insegurança, passa aflição, passa medo. E tanto Leopoldo Cine como Bittencourt Sampaio, e eu costumo dizer, Bittencourt depois de desencarnado, porque quando a gente está na matéria, a possibilidade de errar é maior. A possibilidade de ser impreciso é maior. Por isso que eu disse que a Gênese foi uma obra pessoal de Kardec. Então tem elementos que precisam ser refletidos. Né? Não que estejam errados, porque Kardec fez um trabalho absolutamente extraordinário, mas precisam ser refletidos dentro de um contexto maior. Senão a gente fica tirando ao pé da letra, que é exatamente o erro que as religiões tradicionais fazem há 3.250 anos. Se não tivesse o Novo Testamento, a gente estava matando até hoje a mulher que trai o marido, porque está lá em Deuteronômio. A mulher que trai o marido tem que ser apedrejada. Você imagina. O homem pode, a mulher não pode. Estaríamos espancando os nossos filhos, porque nós tínhamos essa autoridade de espancar os nossos filhos, caso eles não obedecessem. E, se for o caso, levar até o ancião da aldeia e enforcar. Está lá em Deuteronômio. Então, graças a Deus que tem o Novo Testamento. Mesmo assim, a gente tem pastores, elementos teológicos, né, alguns padres, trazendo sempre à baila elementos do texto arcaico, né, que precisa ser refletido, pensado, porque tem coisas boas do Velho Testamento. Então, a frase final, aí a gente precisa entender o seguinte, são 4 os evangelistas, não é mesmo? Marcos e Mateus dizem que, Senhor, por que me abandonaste? Aí você tem Lucas e João dizendo, em tua mão, Senhor, entregue meu espírito. Por que tem a divisão? E por que a gente só pega um lado? Por que a gente só pega o lado de Mateus e de Marcos? Por que a gente não pega o de Lucas e João? E digo mais, o texto bíblico diz que João foi o único que ficou. Todos fugiram de medo, porque poderiam ser presos. João
talvez até na sua inocência juvenil, ficou junto com as mulheres, porque as mulheres são muito mais corajosas. Mulher é muito mais corajosa que homem, mais forte que homem. Aí lá, Joana de Cusa, Maria Madalena, estavam todas lá, né? Não fugiram. Os homens, tanto é que João foi o único que não teve, né, uma morte sofrida. Ele não foi assassinado, ele morreu de velhice. Todos os outros foram assassinados de maneira absolutamente cruéis. Pode ser uma coincidência? Pode, mas é um elemento interessante dentro do estudo da leitura da ação e reação, da lei de causa e efeito, né? E espíritos extraordinários. Eu, particularmente, estou muito longe desses espíritos, né? Mas que naquele momento fracassaram, né? Quando Pedro diz, né, no registro de Humberto de Campos, que ele passou 30 anos ainda em vida, né, se martirizando pelas 3 prerrogação de que ele era um discípulo, né, um apóstolo. Ainda que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quem é que não lembra dessa passagem? Então, as 3 negações de Pedro, ele diz, né, Humberto de Campos registra, me gerou 30 anos de sofrimento, de arrependimento. Você imagina. Então, a gente precisa entender que se o registro cinematográfico, se a literatura fosse séria do ponto de vista da fidelidade da fonte, que é o mínimo, pegaria o registro de João, porque João é que está no pé da cruz. Mas não pega o de João, porque não interessa colocar Jesus numa condição superior. O que interessa é trazer Jesus na condição de homem. Não, Jesus era baseado em Maria Madalena, então eu posso ter amante. Jesus bebia vinho, então vamos encher a cara de vinho, de bebida. Jesus era irônico, então eu posso ser brabão também. É isso. É isso que a sociedade quer, né? Então está dito lá que quem falou foi Dimas. Vocês lembram? Dimas e Gestas, o ladrão arrependido e o ladrão mau? E ele defende Jesus. Jesus fala: não, que bom que você se arrependeu, ainda hoje será protegido, né? Será abraçado pelos meus convivas no reino do céu, como se dissesse: não, você vai ser, né, amparado nesse processo. Como é que ele vai dali para o reino do céu? Tem cabimento. É um processo de avanço, que também precisa ser interpretado na sua leitura. Mas quando Dimas vê Jesus desfalecendo, porque Jesus entre os 3 se desliga primeiro, que é um outro questionamento. E aí ele fala: Senhor, por que me abandonaste? É Dimas que fala isso. Então fala, né? Quem falou foi Dimas, o ladrão arrependido, que solicitou suporte à salvação do Cristo. E Jesus aquece. Quando ele desfalece na sua limitada visão e desespero, ele acha que foi abandonado. E aí Bittencourt Sampaio pede Bittencourt Sampaio é um espírito iluminado, que não está vinculado à psicosfera da Terra. Ele, Bezerra e outros espíritos foram convidados. Bezerra ficou. Saião ficou, mas Bittencourt foi. Bittencourt está em outra esfera superior. Quem lê o livro Voltei sabe quem é Bittencourt Sampaio. Espírito extraordinário, né? Extraordinário em vida na Terra. Um poeta, um gênio, um homem absolutamente pragmático, pioneiro, um espírita fiel, leal, inteligentíssimo, escreveu obras fantásticas. E aí ele fala: eu fui aos espíritos superiores pedir autorização para registrar nessa obra o que realmente foi dito por Jesus. E aí os espíritos dizem: tudo está consumado. A vós, Senhor Pai Eterno, entrego o meu espírito. É bem diferente, mas bem diferente do Senhor, porque me abandonou. Então, meus irmãos, a gente precisa entender que Jesus é esse espírito que funde todas as perfeições que se fundem nele, nessa personalidade, essa entidade, todas as perfeições inimagináveis. É o Senhor da vida, é o príncipe da bondade, é a majestade do amor, é o nosso sol de primeira grandeza, é um exemplo de tolerância, de perdão, de coragem, de paciência, de amor, de humildade, de abnegação, tudo que a gente imaginar de bom e maravilhoso que a limitação da língua pode exarar é Jesus. Então a gente tem que aprender a colocar Jesus num verdadeiro patamar, para a gente não incorrer o mesmo erro das religiões tradicionais. Passei um pouquinho, peço perdão, mas esse tema é fantástico. Obrigado. Ainda tem muito a ser dito, né? Teremos outras oportunidades.
Basta por ter a palavra para a prece de encerramento. Que possamos, então, em respeito a essa entidade maravilhosa, levarmos os nossos pensamentos, nos concentrando na figura de Jesus, que nos possibilita, obviamente, né, um link material na sua expressão, na sua fisionomia, que os registros históricos permitem, colaborando, inclusive, para que essa concentração se dê de maneira mais profusa e profunda, porque Jesus é o representante de Deus. Então, orando para Jesus, estamos, sim, orando para Deus. Mestre de amor e luz, cá estamos amparados na sua bondade, profundamente agradecidos por começar a entender os teus ensinamentos, os teus exemplos, o teu gigantismo, a grandeza que nos trouxestes, que ainda nos traz, nos sustentando nas nossas limitações, criando a força necessária para vencermos as tentações típica de almas frágeis que ainda somos. E agradecemos pela oportunidade concedida por ti, na sua excelsa benevolência, de estarmos vinculados às fileiras do estudo mais extraordinário da teologia, da literatura religiosa que temos notícia. Agradecemos pelo conhecimento espírita, pelas verdades que aqui estão exaradas, agradecemos pela vida, pelas alegrias, mas também pelas dores, pelas decepções, porque entendemos que todas elas são impulsionadores do processo de aprendizagem e crescimento. Muito grato por tudo. E dessa forma encerramos a primeira parte das atividades da noite de hoje, agradecendo a vinda do Fabiano, essa linda exposição, e passaremos a segunda parte com a aplicação do passe para aqueles que assim desejarem. Peço a permissão para encerrarmos a transmissão à distância. Boa noite a todos.